Boa noite a todos aqui presentes e também os que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início às atividades da casa com a prece inicial. Vamos louvar a Deus, o nosso Criador, pelas bênçãos recebidas e por essa oportunidade de estarmos aqui hoje e principalmente nesta existência. A Jesus, nosso guia, e a direção espiritual que aqui se encontra, e também vamos agradecer pelo dia de hoje, pelas bênçãos recebidas. Agradecemos por estarmos juntos, reunidos todos, sob a proteção de Deus e Jesus, para mais um encontro de luz, de fé, dessa doutrina tão consoladora. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. E a explanação doutrinária hoje fica a cargo do nosso querido Feijão, como é falado, né, como a gente o chama carinhosamente, é o Alfredo Lopes. Como tema hoje, penas e gozos futuros. Vamos vibrar positivamente para que a gente possa assimilar todo o conhecimento que ele vai nos trazer hoje. Boa noite a todos os presentes, boa noite à nossa plateia espiritual e boa noite a você que nos acompanha pelas redes sociais. Antes de iniciarmos o tema desta noite, eu quero fazer uma homenagem, lembrar que nesta semana, no dia 13 de maio, o médium Divaldo Pereira Franco retornou à pátria espiritual aos 98 anos. A leitura inicial falava do medo, né, que nós temos. Divaldo, com certeza, viveu a vida sem medo. E também passou pela morte, que é o esgotamento dos órgãos, sem medo. E nos deixa um grande exemplo. Ele, por 70 anos, trabalhou pela doutrina espírita, fundou o Centro Espírita Caminho da Redenção na Bahia, fundou a Mansão do Caminho, que é um trabalho social que atende diariamente a cerca de 5.000 pessoas, psicografou mais de 260 livros, mas o seu grande trabalho foi na divulgação da doutrina espírita. Divaldo andou pelos 5 continentes levando a mensagem, o conhecimento e o consolo da doutrina espírita. Eu diria que Divaldo fez como Paulo, o apóstolo que há 2.000 anos, depois de encontrar Jesus às portas de Damasco, se transformou no maior divulgador da doutrina espírita. Se, por acaso, o escritor espírita Hermínio de Miranda estivesse vivo, ele que escreveu 2 livros, 2 volumes, intitulados As Marcas do Cristo, onde, no primeiro volume, ele analisa a vida de Paulo, no segundo volume, ele analisa a passagem pela terra de Martinho Lutero. Eu até diria que, se ele estivesse encarnado, provavelmente ele iria escrever a terceira parte das Marcas do Cristo, porque Divaldo foi como Paulo. Levou
a doutrina espírita, ou seja, os ensinamentos de Jesus, a todos os continentes. Então, onde quer que ele esteja, com certeza, numa região muito boa da espiritualidade, o nosso muito obrigado pelo seu trabalho. Nesta noite, nós vamos analisar as penas e gozos futuros. Este tema está na quarta parte do Livro dos Espíritos, que tem como título Esperanças e Consolações. Quando a gente abre o Livro dos Espíritos, nós fazemos uma viagem, desde antes da formação do nosso universo, a partir do Big Bang, há 15 bilhões de anos atrás, e vamos até o futuro, 60, 70, 80 bilhões de anos no futuro. É isso que o Livro dos Espíritos nos mostra, por quê? Na primeira parte, ele nos fala dos componentes do universo. Deus, Espírito e Matéria. Na segunda parte, ele trata de nós, o Espírito, o elemento imortal do universo. Fala a respeito das nossas condições de estarmos encarnados, desencarnados, evoluindo através da reencarnação. Na terceira parte, Allan Kardec nos apresenta as leis morais, ou seja, as leis que regem o universo, tanto físico quanto moral. Lá, a exemplo de Moisés, que nos trouxe 10 mandamentos, Allan Kardec nos apresenta as 10 leis morais. E se compreendidas e colocadas em prática, vão nos levar à tão sonhada felicidade. E na quarta parte, ele nos fala das esperanças e consolações, ou seja, o que o futuro reserva para nós? Nós paramos já para pensar o que o futuro nos reserva? Pois é. Se quisermos saber, eu vou dar uma dica. Leiam a quarta parte do Livro dos Espíritos, onde, entre as questões 958 e 1019, Allan Kardec nos mostra o nosso futuro próximo e também mais distante. E estas penas e gozos futuros, Allan Kardec também nos apresenta na quarta obra que foi escrita por ele, que é o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, é importante a gente, antes de conhecer as penas e gozos futuros, ter uma pincelada rápida do que esta quarta parte do Livro dos Espíritos nos apresenta. Primeiro, ela nos relembra, que nós já estudamos nas partes anteriores do Livro dos Espíritos, a imortalidade da alma. E nos fala da vida futura, que todos nós teremos uma vida futura. É claro que de acordo com nós estamos vivendo aqui na Terra. Nos apresenta normalmente, novamente, a imortalidade da alma, ou seja, nós somos imortais. Quem morre é o corpo. O espírito continua vivo e continua evoluindo. E nos mostra que a existência futura não é uma suposição, não. A nossa existência futura é uma consequência natural da justiça divina, porque Deus é justo. Ele dá a cada um de nós segundo nossas obras. Então, a nossa vida futura vai ser semelhante à vida que nós temos aqui, na Terra. Eu sempre digo que quando a gente morrer, a gente vai estar com gente como a gente, iguais àquelas que nós estamos vivendo aqui na Terra. E que a morte não é o final. Não, a morte é simplesmente um retorno à pátria espiritual para, vamos dizer assim, descansar, aprender mais um pouco e depois voltar à Terra num corpo novo. Para quê? Para colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. A quarta parte também nos coloca a respeito da felicidade e o sofrimento após a morte. Seremos felizes ou infelizes, de acordo com o quê? De acordo com como nós estamos vivendo aqui. Então, não existe uma felicidade para o mal e uma infelicidade para o bom, não. O bom vai para regiões positivas na espiritualidade, o mal vai para religiões também negativas na espiritualidade. Então, e a gente compreende
que a nossa vida, as nossas dificuldades, não são uma punição de Deus, não. Deus não pune ninguém. Falando de Deus, é importante a gente lembrar a definição que o apóstolo João dava de Deus, dizendo que Deus é amor. E realmente, Deus é amor. Por quê? Porque Deus criou todos nós simples ignorância, isto é, sem conhecimento, e nos dá a eternidade para conquistar a felicidade. Só que a felicidade vai ser conquistada com o quê? Com o nosso esforço. Deus pede que a gente arregace as mangas e trabalhe, seguindo as leis morais, que não são muito diferentes dos 10 mandamentos de Moisés, que a gente já conhece, há muito tempo. Moisés esteve no planeta há mais de 3.500 anos atrás. E de lá para cá, a gente tem ouvido: ama teu pai, ama tua mãe, ama Deus, não mata, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. A gente ouve, mas não pratica. Então, agora, Allan Kardec nos dá uma roupagem nova para esses 10 mandamentos, para que a gente conquiste a nossa felicidade. Então, na quarta parte também, nas esperanças e consolações, Allan Kardec nos esclarece que aquilo que a gente tinha de conhecimento a respeito do céu, do inferno e do purgatório, na visão espírita, são locais que nós vamos de acordo com as nossas ações, mas que, através das reencarnações, se nós estaremos vivendo numa parte ruim, através da reencarnação, a gente pode nos melhorar e ir galgando degraus melhores. Então, na quarta parte, como trata de esperanças e consolações, nos dá a oportunidade de a gente refletir que todos nós temos o nosso destino nas nossas mãos. E quando Allan Kardec inicia uma análise das esperanças e consolações, ele nos coloca as 5 alternativas que nós temos. Está lá no livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, as 5 alternativas da humanidade, ou seja, a maneira como nós percebemos o mundo e como nós nos percebemos e como nós percebemos o nosso futuro. Por exemplo, nós temos a doutrina materialista, e é importante a gente frisar que o Espiritismo é o inimigo do materialismo. Por quê? De acordo com o materialismo, a vida é uma propriedade da matéria. Nascemos, vivemos e morremos, e quando morremos, acabou. Não existe mais nada. Será que esta é a visão correta? Eu diria que não. Depois, Allan Kardec coloca que nós temos a doutrina panteísta, que coloca que, quando nós nascemos, nós somos uma porção do grande todo que existe no universo. E quando nós nascemos, essa porção do grande todo é individualizada, nós vivemos, sonhamos, trabalhamos, morremos e voltamos ao grande todo, ou seja, sem futuro nenhum também. Mas tem também a doutrina deísta, a doutrina que acredita que Deus fez o homem. Está lá no Antigo Testamento, no Gênesis. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Quando a gente lê isso, parece que Deus é um homem, né? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, então Deus tinha cabeça, tronco, membros, inteligência e tudo mais. Então, nós somos iguais a Deus. Mas essa doutrina também não nos dá um futuro, que só diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e ponto final. Tem uma outra visão, que é a doutrina dogmática, ou seja, que a alma é independente da matéria. No nascimento de cada ser, nós já tínhamos uma alma, que sobrevive e se conserva. Então, em muitos segmentos religiosos acreditam: olha, morreu, tem 3 opções: vai para o céu, vai para o inferno ou vai para o purgatório. Dali, a única alternativa é sofrer um pouco no purgatório e depois ir para o céu. A gente pergunta: mas será que uma mãe cujo filho não foi bom, foi mal, ela agiu bem, ela vai estar feliz lá no céu vendo o filho sofrendo lá no inferno? Então, essa explicação também não nos convence. E, finalmente, vem a explicação da doutrina espírita.
O princípio inteligente, ou seja, nós, o espírito, o princípio espiritual, é independente da matéria. A alma individual preexiste e sobrevive ao corpo, ou seja, antes do nascimento, nós já existimos, como espírito. Morremos, continuamos a existir como espírito. Aí não difere muito da doutrina deísta, mas vem aí a chave que a doutrina espírita nos traz, que não é invenção da doutrina espírita. É um conhecimento que já existia em outros segmentos religiosos. Os hindus acreditavam na reencarnação. Os judeus também aceitavam a reencarnação com o nome de ressurreição. E vem a doutrina espírita nos dizer que a reencarnação é a melhor maneira de nós compreendermos a justiça, a bondade de Deus, nos dando o quê? Tantas oportunidades quantas nós precisamos para evoluir. Hoje não é a nossa primeira encarnação. Já tivemos passamos alguns milhares de encarnações sobre o planeta. E também não é a última. Por quê? Nós ainda somos espíritos imperfeitos e para conquistar a felicidade, o que nós temos que fazer? Compreender melhor as leis divinas, diminuir nossos defeitos, aumentar as nossas virtudes. Então, lentamente, através de reencarnação, nós vamos chegar à tão sonhada felicidade. E a doutrina espírita nos diz uma coisa interessante. A gente pensa que a parte principal da nossa vida é aqui, enquanto estamos encarnados. E a gente se apega nesta encarnação como se fôssemos viver eternamente, não é assim? Quando você já pensou como é que vai ser a sua vida depois de retornar à parte espiritual? Não. Nós precisamos viver o hoje, precisamos viver o momento atual. Só que a doutrina espírita nos coloca que a verdadeira vida é onde? É lá na parte espiritual. De lá nós viemos, através da reencarnação, nosso pai e nossa mãe nos fornecem um corpo, que é gestado na barriga da mãe, a gente nasce, vive, morre e volta para a parte espiritual. Então, esse esclarecimento que a doutrina espírita nos dá é extremamente importante para a gente poder compreender o porquê das nossas dificuldades, o porquê que hoje nós estamos encarnados aqui, porquê que outros estão encarnados na África, para a gente entender o porquê que outros estão sofrendo lá na Ucrânia com a invasão dos russos, o porquê que os palestinos estão passando por tudo aquilo nas mãos dos judeus. Então, a gente compreende que cada um colhe aquilo que plantou. Ele planta trigo, o agricultor, ele não vai colher cevada, ele vai colher trigo. O agricultor que tem uma plantação de tomate, ele não vai colher feijão. Não, ele vai colher tomate, então. É importante a gente perceber agora que todo esse conhecimento da doutrina espírita nos dá a respeito das penas e gozos futuros, ele nos mostra uma coisa. A importância da crença na vida futura. Vai pensar, mas será que a vida futura realmente existe? Alguém vai dizer, não, mas ninguém voltou da morte para dizer como é que é a vida futura. Nós temos depoimento. Temos uma farta literatura espírita que nos dá os depoimentos dos espíritos. Nós temos, já comentei, que as esperanças e consolações, elas são mais esclarecidas na quarta obra da doutrina espírita, que é o seu inferno. O inferno, ou a justiça divina, ele se divide em duas partes. Primeiro, o esclarecimento de Allan Kardec a respeito da justiça divina. Lá, Allan Kardec vai dissecar o céu, o inferno, o purgatório, vai nos falar a respeito dos anjos, vai nos falar a respeito dos demônios, trazendo o quê? A visão da doutrina espírita sobre isso. E vai nos trazer, na segunda parte, depoimentos de espíritos que já morreram. E que, através dos médiuns, deram o seu depoimento. Um diz assim, olha, eu era um assassino. E eu agora estou junto com os assassinos. Porque diferente de nós aqui encarnados, onde está todo mundo junto e misturado, tem espíritos bons, mais ou menos, ruins, bons espíritos,
Lá na espiritualidade, cada um vai estar de acordo com a sua evolução espiritual, vão estar juntos. Os bons estão juntos, os mais ou menos estão juntos, os ruins estão juntos, os assassinos também estão juntos. E aí, nós vamos perceber uma coisa, que tudo isso aconteceu em função de quê? Não, não é da fé cega, não. Allan Kardec disse que é assim e ponto final, não. Allan Kardec questionou nos grupos mediúnicos e nos trouxe a confirmação. E essa confirmação continua para nós nos dias de hoje, quando a gente pega um livro espírita que fala no romance, fulano vivia em tal época, era casado com a fulana, agora, nessa encarnação, ele está casado com a ciclana, traz todas essas histórias de vidas que não são diferentes das nossas, de encarnações anteriores. Então, e tudo isso é baseado no quê? Nas observações. Quem tem condições de participar do grupo mediúnico vai ali perceber depoimentos de espíritos dos mais diversos graus. Uns doentes, outros mais doentes, outros menos, uns sofrendo mais, outros sofrendo menos. É tudo gente como a gente, que viveu, morreu e levou toda essa herança de ações que fez durante o planeta para a parte espiritual. Então, é importante a gente compreender que o Espiritismo nos apresenta a vida futura como uma realidade, que já foi demonstrada nos livros, através de depoimentos, e a gente, se não acreditar, paciência. Tem gente que diz, eu não acredito em reencarnação. Os bons espíritos não estão nem aí se a gente acredita ou não na reencarnação. Nós vamos morrer, vamos voltar para a parte espiritual, vai ser programada uma nova vida e a gente vai voltar. Acreditando ou não, isso não tem influência. Outra coisa, por exemplo, a existência de Deus. Eu não acredito em Deus. Como disse um astronauta russo, aquele primeiro astronauta que chegou no espaço, ele chegou lá e disse, olha, Deus não existe, porque eu não vi ele aqui. Cabecinha, né? Deus não existe porque eu não vi ele aqui. Como é que a gente percebe a existência de Deus? Eu falo perceber. A gente não consegue ver Deus. Porque, de acordo com a doutrina espírita, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema, a causa primária. Ou seja, ele é a causa de tudo que existe. Nós somos consequência. A nossa criação é consequência. Então, quando aquele astronauta chegou lá no espaço e disse que Deus não existe, claro, ele não viu Deus, porque ele ainda não conseguiu perceber Deus. Onde é que a gente percebe Deus? No perfume de uma flor, no canto do pássaro, no suave murmúrio do mar. Tudo isso foi criado pelos espíritos que construíram o nosso planeta a partir das determinações das ordens de Deus. Então, onde é que a gente percebe Deus? Naquele que está do nosso lado. Aquele que convive conosco, ali também existe Deus. E aquele que está do nosso lado, muitas vezes precisa da nossa ajuda. E o que a gente faz? Que rala, que lixa. Então, a gente tem que começar a compreender e a perceber melhor Deus, e isso nos leva a compreender a realidade da vida futura. Ela vai acontecer, quer a gente queira ou quer não. Então, esse sentimento da vida futura, todos nós temos que ter. Por quê? Para onde nós vamos? Por exemplo, quando a gente vai fazer uma viagem. Vou sair em férias, eu vou viajar. Não importa para onde a gente vá. Mas para o lugar que a gente vai, a gente procura, primeiro, conhecer, vai passar pela internet, olha, eu vou me hospedar onde? Vou ter que encontrar um hotel, a praia é boa, ou eu vou para a serra, não importa para o local que a gente vá. E o mesmo tem que acontecer conosco, porque nós vamos voltar para a pátria espiritual. Então, é importante a gente conhecer para onde a gente vai e o que a gente pode levar. Quem vai de viagem para o Nordeste não vai levar um casacão, sobretudo, vai levar o quê? Um short, maiô. Então, a mesma coisa acontece conosco. Vamos voltar para a vida espiritual? O que nós vamos usar lá? Eu vou levar essa roupita aqui? Não. Então, o que eu vou levar? O que eu vou precisar? Das minhas qualidades e das minhas virtudes. Então, e aí entra a justiça divina e o nosso livre-arbítrio. Que nas esperanças e consolações, nas penas e gozos futuros,
está incluída a justiça divina. O que é a justiça divina? Nós não temos um Código Civil, um Código Comercial, Estatuto da Criança e do Adolescente, são leis que regem a nossa vida. E a justiça divina também são as leis morais que a gente tem que conhecer, compreender e colocar em prática. Porque no momento que a gente desrespeita uma lei divina, nós vamos precisar nos readequar. E aí vem lá no Céu e Inferno, capítulo 7 ou 8, depois vocês procurem lá, tarefa para casa. O Código Penal da Vida Futura. Eu vou resumir para vocês. No Código Penal da Vida Futura, a gente é normal. Todos nós somos espíritos imperfeitos, todos nós cometemos erros, muitas vezes respeitamos as leis terrenas, e desrespeitando uma lei terrena, é claro que nós vamos estar desrespeitando uma das leis divinas, das leis morais. E aí vem, aqui na parte encarnada, normalmente, você é preso, você é processado, você é condenado, vai passar um tempo na prisão, vai pagar cesta básica, dependendo do crime que cometeu. E segundo a justiça divina, é necessário 3 coisas para a gente apagar, para a gente conseguir resgatar o erro. Primeiro, o arrependimento. É difícil, muitas vezes, a gente se arrepender daquilo que fez, porque a gente sempre encontra desculpa. Não, eu fiz por causa disso, por causa daquilo, daquilo outro. Estou certo. Quem está errado são os outros. Mas, em relação à justiça divina, o primeiro passo, o que é? É o arrependimento. Me arrependi do que eu fiz. Eu, numa encarnação anterior, matei alguém, e hoje esse espírito está lá na parte espiritual, e é um inimigo meu, que está sempre lá procurando me botar uma casca de banana para me resvalar. Isso acontece para todo mundo. Ninguém escape disso aí. Então, só que, primeiro nós temos que nos arrepender. Tá, tudo bem. E aí depois vem o segundo passo, que é a expiação. Ou seja, eu tenho que passar por aquilo que eu fiz para prejudicar alguém. Então, é a maneira da gente aprender. Se a gente não consegue aprender pelo amor, lendo as leis divinas e colocando em prática, nós vamos aprender pelo quê? Pela dor. Então, vem a expiação. Por exemplo, eu não sei que tipo de expiação, mas é uma expiação extremamente grande que o povo palestino está passando. Todos aqueles espíritos que estão lá, eles não são coitadinhos. Eles não são inocentes, não. São espíritos que cometeram erros graves em outras encarnações, então agora estão lá fazendo o quê? Expiando, sofrendo na carne aquilo que eles fizeram sofrer. Mas terminou? Não. Ainda tem, de acordo com as penas e gols futuros, a reparação, ou seja, eu tenho que reparar a quem eu prejudiquei. Um exemplo. Uma vida anterior, eu tiro a vida de um pai de família, a família fica na pobreza, com extremas dificuldades, para sobreviver, e eu já passei pelo arrependimento, passei pela expiação, então agora eu tenho que reparar. Como é que eu faço? Eu venho naquela família, ou próximo daquela família, sendo alguém que está sempre ali, prestando serviços, ajudando aquelas pessoas. A gente não tem inúmeros exemplos de pessoas assim que o patrão maltrata, e ele está ali sempre junto do patrão, defendendo o patrão, por quê? Com certeza é alguém que era devedor ao patrão e hoje está reparando. Então, isso é o que acontece na nossa vida. Então, com as esperanças e consolações, a gente percebe que a felicidade dos bons espíritos não é um prêmio, não, é uma conquista. Conquista que eles fizeram durante as suas várias encarnações. E o sofrimento dos espíritos inferiores também é uma conquista deles, com os seus atos incorretos. E, mais dia menos dia, eles vão ter que se readequar perante as leis divinas. Então, nessa quarta parte do Livro dos Espíritos,
Allan Kardec nos mostra o futuro que nós temos pela frente. Um dia nós vamos chegar à felicidade. Quando? Depende única e exclusivamente de nós. A partir do momento que a gente age corretamente, coloca em prática os 2 mandamentos que Jesus nos pediu. Jesus não pediu muita coisa para nós, não. Só pediu: ama a Deus e ama teu próximo. Amar a Deus é fácil. A partir do momento que a gente deixa de temer Ele, começa a compreender que Deus é amor, como disse o apóstolo João. Que Deus é, como diz Allan Kardec, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que nos deu a vida, nos criou e nos deu a eternidade para conquistar a felicidade. Só que a conquista dessa felicidade depende única e exclusivamente de nós. Eu não vou conquistar a felicidade para ela que está ali nos dirigindo, para vocês que estão aqui, não. Eu vou conquistar a minha felicidade fazendo aquilo que Kardec colocou como síntese da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. E não é a caridade do dinheiro. Não, essa é fácil. Essa é só tirar do bolso e dar. A verdadeira caridade, que é a caridade moral, é a gente compreender que todos nós que estamos numa família, que temos dificuldade de relacionamento, nós estamos ali para quê? Para nos amar. Então, quando que Jesus pede que amemos ao próximo como a nós mesmos, nós temos que começar a ver os familiares, os colegas de trabalho, os moradores da nossa cidade, do estado, do Brasil e do mundo, como nossos irmãos que têm direito à felicidade, que podem trabalhar para conquistar e que eu posso ajudá-los também a conquistar. Isso é a caridade moral. A todos, fiquem com Deus, muito obrigado. Já que nós falamos aí sobre as penas e gozos futuros, eu vou completar com uma música que é produção minha, junto com a inteligência artificial, que serve para nos ilustrar e para a gente manter na mente o que foi falado nessa noite. Salvação. Nas penas da vida aprendemos a crescer. A justiça divina nos faz compreender. A dor não é punição, mas meio de luz que nos conduz à verdade, é caminho de Jesus. Os novos futuros nos aguardam sim, são frutos do bem, nascidos de dentro de mim. Quem semeia paz, a alegria de encontrar, pois todo amor nos leva a um novo lugar. Na estrada do bem, com coragem a lutar, os gozos de futuro nos fazem caminhar. As dificuldades do presente temporais nos preparam para a luz e gozos imortais. O sofrimento é breve, mas sempre há razão. Ele purifica a alma, traz transformação. A vida futura é cheia de amor e cor, onde reina a paz e brilha o esplendor. Nas penas e gozos aprendemos até ver que cada ação nossa reflete o nosso ser. O futuro nos aguarda com eterna esperança. A recompensa vem pela nossa mudança. As provas são o meio, o caminho do bem, ajudam a limpar o que está em nosso além. Os gozos de amanhã no amor hão de florescer, pois quem se dedica no bem é de vencer. O futuro nos consola, nos dá firmeza e luz. Através das penas, o amor nos conduz. Com fé e esperança, seguimos a jornada. E no gozo eterno, a paz será morada. Nas penas e gozos, nos
nos aguardam, sim. São frutos do bem, nascidos de dentro de mim. Quem semeia a paz, a alegria de encontrar, pois todo o amor nos leva a um novo lugar. Na estrada do bem, com coragem a lutar, os gozos de futuro nos fazem caminhar. As dificuldades do presente temporais nos preparam para a luz e gozos imortais. O sofrimento é breve, mas sempre a razão. Ele purifica a alma, traz transformação. A vida futura é cheia de amor e cor, onde reina a paz e brilha o esplendor. A vida futura é cheia de amor e cor. Vamos construir essa vida futura. Obrigado. E que a paz esteja com você. Obrigado, Feijão, pela explanação da noite, de grande valia para todos nós. Agora vamos para a prece para pedir. Pedimos ao pensamento elevado, aos espíritos bondosos, por nós, pelos nossos familiares e amigos, muita saúde e paz. Pedimos pelos doentes, por aqueles que sofrem nas mais diversas enfermidades. Pedimos por todos os corações carregados de angústias, pelas aflições do dia a dia, que possam ser todos consolados. E agora vamos para a segunda parte das atividades dessa noite, que é o nosso passe coletivo. Quem quiser fazer uso da água, trouxe sua garrafinha para ser fluidificada, ou quem estiver em casa nos assistindo pelas redes sociais, quiser dispor de um copo de água ou de uma garrafinha, que a espiritualidade irá repassar o remédio necessário a cada um. E a todos aqui presentes, procurem se acomodar o mais confortável possível. Vamos respirar profundamente, fechando nossos olhos, envolvidos pela espiritualidade bondosa, recebemos as bênçãos de Deus através dessa chuva de luz. Que essa energia divina possa envolver o nosso corpo e espírito, trazendo consolo e equilíbrio, para que possamos prosseguir sempre pelo amor de Jesus. Que os mentores espirituais possam auxiliar nossa família, nossos lares, levando a energia do entendimento, da união, da harmonia interior, auxiliando a todos o pensamento do bem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Desejamos uma feliz semana a todos, que sejam abençoados, e também fizemos um convite, agora aos domingos, nós fizemos o Evangelho no Lar. Quem quiser fazer presença aqui, amanhã às 19 horas. E também tem um acompanhamento pelas redes sociais. Quem se dispuser a fazer, será muito bem-vindo. A todos uma boa noite, uma ótima semana, com todos em paz. Que assim seja.